o que impulsionou essa queda do mercado cripto que afetou tanto os ETFs? Claro, então, para a gente responder diretamente a pergunta, os ETFs, eles nada mais são do que uma cesta dos ativos que eles estão se propondo a seguir, né? Então, os ETFs caem quando os ativos que eles estão contidos ali naquele ETF, naquela cesta, caem. Então, os ETFs sobem quando os ativos que estão contidos naquela cesta, o ETF é uma cesta, nesse caso a gente fala de ETF de cripto, nós estamos falando de uma cesta de criptomoedas. Então, quando as criptomoedas dessa cesta, que é o ETF, sobem, o ETF sobe. Quando as criptomoedas dessa cesta, que é o ETF, caem, o ETF cai. Então, o ETF ele é uma composição de várias criptomoedas ali que estão dentro dele. Então, o que está impactando o preço das criptomoedas nesse ano de 2022, que a gente está vendo no mundo diversas coisas acontecerem, estão impactando o mercado em geral, não só de criptomoedas, mas também o mercado de ações. Né? Se você pegar os índices de ações de tecnologia, como o índice do Nasdaq 100, por exemplo, que pega 100 maiores empresas da Nasdaq, que é uma bolsa para empresas mais inovadoras, que muitas vezes é uma aproximação aí do mercado mais tecnológico, o índice de Nasdaq caiu quase 30% já em 2022. Então, quando você fala de uma queda nas criptomoedas, a gente tem que lembrar do contexto em geral que outros ativos que também são considerados ativos com maior risco, eles também estão com uma volatilidade elevada, né? Não é só criptomoeda que está com volatilidade elevada nesse ano. Então, com isso em contexto, criptomoedas são um dos ativos com maior volatilidade e essa volatilidade, que é uma aproximação do risco que se tem em investir em criptomoedas, é um risco que pode ser positivo quando ele sobe, né? A volatilidade ela vai para cima e a volatilidade ela também vai para baixo quando cai. Então, é um ativo que varia mais do que outros, né? Isso que a gente quer dizer com volatilidade, com maior risco. É um ativo que está variando mais e ele também tem um potencial de retorno que acompanha essa volatilidade. Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno que você tem ali. Então, só para a gente entender que tipo de ativo é esse e por que está variando tanto no ano de 2022. Quando você vê o mercado de ações variando, você deveria ver o mercado de cripto variando ainda mais, porque ele tem realmente uma volatilidade maior. E agora a gente vai apontar as raízes da variação, tanto do mercado de ação quanto do mercado de cripto, que são as mesmas. A gente começou 2022 com as ações no topo histórico que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos. E aí o mercado começou a precificar vários riscos que estão acontecendo mundialmente. Então, primeiro a gente tem a pandemia, né? Pandemia que já está aí nos acompanhando há 2 anos, mas começaram os lockdowns na China novamente. E a gente vê nos jornais aí, até hoje, Xangai fez lockdown, outras grandes cidades da China fizeram lockdown, Hong Kong. E aí começou a haver o medo da pandemia retornar, o medo do que não se conhece, né? Da incerteza que existia ali. Isso foi precificado, fazendo com que ativos mais arriscados, como, né, as ações mais arriscadas, mas também como criptomoedas, perdessem um pouco de valor na visão dos investidores, porque quando você tem mais riscos no mercado, você tende a querer comprar menos ativos arriscados. Então teve a questão da pandemia, aí começou a questão também do conflito geopolítico aí, da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que não se sabia e ainda não se sabe qual vai ser a extensão desse conflito, em termos de isso vai se expandir para outros países, isso vai se estender por muito tempo, e aí os investidores tendem a sentir esse risco também e a mudar para ativos menos arriscados. Então, isso também impactou tanto as ações quanto as criptomoedas. Então, nós tivemos aí alguns riscos acontecendo. Aí a gente tem um outro fator que a combinação da pandemia
com os conflitos geopolíticos geraram, que foi a cadeia de suprimentos no mundo acabou sofrendo, né? Porque você faz lockdowns na China, você tem fábricas que param, você tem menos produtos sendo entregues, você tem congestionamento nos portos, porque quando você fica parado, de repente você tem que dar vazão a muitos produtos. Aí você teve um problema de oferta, porque a Rússia começou a sofrer com as sanções, você teve um aumento do preço da energia. Tudo isso gerou uma inflação globalizada, você está vendo inflação em real, inflação em dólar, inflação em euro, inflação em todos os países do mundo. E a inflação é algo que os investidores não conseguem prever tão bem. Então, adiciona aos riscos que estão sendo precificados ali nas ações e também nas criptomoedas. Isso faz com que todos os ativos que são mais arriscados acabem perdendo um pouco o seu valor de mercado. E as criptomoedas, vamos lembrar que são um dos ativos mais voláteis, um dos ativos mais arriscados que a gente tem hoje no mundo de investimentos. Então, como a volatilidade foi para baixo, né? As ações caíram, os ativos que não são arriscados caíram, os ativos arriscados caíram mais, as criptomoedas que são ainda mais arriscadas caíram mais. Isso é a volatilidade. A volatilidade foi para baixo agora, nesse ano de 2022. E Bitcoin, Ethereum, outras criptos alternativas sofreram muito. Os ETFs que compram essas criptomoedas, por consequência, sofreram, né? Porque o ETF nada mais é do que um reflexo do preço dessas criptomoedas. Então, explicando aqui um trabalho de olhar para o passado e dizer o que aconteceu, são todos esses riscos que estão sendo precificados, e aí a gente volta para o contexto. E a gente está aqui com um dos ativos mais arriscados do mercado financeiro, então eles naturalmente tiveram uma queda maior ainda, uma queda mais acentuada, e o preço deles hoje está bem abaixo do que a gente viu no pico que aconteceu no ano passado.